Fala, prodígios, meus prodígios, nossos prodígios. Sejam muito bem-vindos a um enorme, eu vou já adiantar, um enorme episódio, graças a Deus. Antes de mais nada, quero apresentar meu camisa 10, meu craque, aquele que cruza e faz gol. Fala, Cezão. Fala, capitão. Que Deus nos abençoe. Amém. Mais uma vez, de novo, outra vez. Amém. Hoje, os prodígios, sabe, cara, eu tô pensando, os prodígios estão sempre inovando. Sempre a primeira vez. E hoje vamos trazer uma referência na iniciação. Referência de fato. Referência de fato. De fato. Ó, 3 anos que eu tô como pai na iniciação. Eu nunca ouvi um comentário que não seja bom desse cara. É uma referência de fato. Parente, descobri hoje que é meio parente, hein? É mesmo? E quem não é seu parente, né, César? Não. Você conhece todo mundo. Com vocês, José Carlos Barbosa! Grande Zé, seja muito bem-vindo. Pessoal, muito obrigado pela recepção. Eu só tenho que agradecer esse convite, né, que vocês me fizeram, né? Eu fico muito honrado com essa presença nesse programa de vocês aqui. Muito obrigado, nós que agradecemos. Primeiro pelo seu tempo, a gente sabe o quanto você é ocupado, né? O pouco que ficamos ali embaixo, a gente já sabe que o telefone tem que ficar atento, né? Zé, mas de verdade você é uma referência para nós, né? Nós somos pais, contei um pouquinho da história do Prodígio e desde que a gente iniciou, temos o seu nome como um dos grandes, né? Treinadores, não só da iniciação, como do nosso futebol, do nosso futsal. Então seja muito bem-vinda, a ideia é que a gente tenha esse papo aí, que o pessoal te conheça um pouco mais e que você conte também boas histórias, grandes histórias. A gente sabe que passaram aí vários jogadores, né, por você, e eu acho que isso te deixa super feliz, acho não, tenho certeza disso. E o trabalho continua, né, ainda você continua fazendo esse excelente trabalho. Antes de mais nada, Zé, por favor, conte um pouquinho da sua história aí, da sua trajetória. Bem, pessoal, meu nome é José Carlos Barbosa, né? Eu comecei a trabalhar com futsal, né, em 89. Eu fui convidado por 2 irmãos que eles treinavam uma equipe do bairro, né, no Centro Esportivo Mirim, que jogava a federação. E como eu jogava bola, né? Era bom? Eu gostava de jogar, mas infelizmente eu quebrei o ombro, não pude dar sequência na minha trajetória, né? E eles me fizeram um convite, né? Que era o João e o Edu, né? Para poder ajudar eles na categoria pré-mirim, na época, que era o pré-mirim, né? E lá no Centro Esportivo do Mirim tinha 5 categorias. Tinha o fraldinha, pré-mirim, mirim, infantil e infanto. E eu fui ajudá-los, né? Fui lá, ajudei, não tinha experiência nenhuma, começou a minha trajetória ali. Aí eu fiquei trabalhando com eles, auxiliava também o fraldinha, né? Aí depois, com o tempo, eu fiz um curso na federação, né, para ser treinador, né, que antigamente não precisava você ter a educação física, né, você fazia um curso lá para poder atuar como treinador, né. E eu fiquei com eles ali 1 ano, 2 anos. Aí depois eu dei uma paradinha, aí o pessoal que comandava o Centro Esportivo Mirim, que era uma quadra da igreja do Colégio do Consolata, né, a Igreja Nossa Senhora de Fátima. E aí eles pediram a quadra para o pessoal que não ia poder mais dar treino. Aí o presidente de uma outra agremiação que tinha próximo do bairro, que era o SACE, né, Sociedade de Amigos Colaboradores do Imirim, convidou todo mundo para ir. De pronto, todo mundo aceitou, né? E o diretor nosso, que era o Jair, me convidou para fazer parte, né? Ele falou, pô, você tem um perfil legal, tal, para trabalhar com a molecada, só que ele me levou para o infantil. Eu peguei e aceitei, a molecada era muito boa, e eu fiquei com a categoria infantil 1 ano, e o treinador do fraldinha no ano seguinte pediu para sair, que ele tinha outros afazeres, né? Ele falou, eu só vou deixar o fraldinha se você ficar com essa categoria. Aí eu deixei o infantil e comecei a trabalhar com fraldinha. No começo foi difícil, né, até remontar, e dali começou minha trajetória com os pequenininhos, né? Aí eu trabalhava com fraldinha, treinava o fraldinha e o pré-mirim, que era uma sequência do trabalho. E eu fiquei no SACE por mais de 20 anos, fazendo um trabalho voluntário, né? Eu tenho outra profissão, além de ser professor de educação física, né? Eu tinha outra profissão. Trabalhava com propaganda e marketing, né? Trabalhava com agência de publicidade, né? E nesse meio tempo eu trabalhava com futsal também,
que era a minha paixão, né? De poder ajudar as crianças. E dali começou a minha trajetória. Fiquei lá por mais de 20 anos. Depois o Lausanne me convidou para poder trabalhar, né, com eles lá em 2012. O 2011 foi o último ano que eu fiquei no SAS. Ainda disputei uma final com o Fraldinha na época, né, e dali dessa categoria do Fraldinha saiu o Thales, né? O Thales Costa, que jogou no São Paulo e hoje está fora do país. Graças a Deus ele foi uma das últimas revelações. Eu joguei com o pai dele. Com o pai dele? O pai dele, o Rodney, ele ainda joga. Rodney, joga muito a bola. A família é muito bacana, cara. Eu não tenho nem o que falar deles, sim, né? Muito 10 mesmo. E foi o último talento meu ali no SAS, né? Foi o Thales, né? Que depois ele foi para São Paulo e lá ele fez a sua trajetória. Aí eu dei minha sequência no Lausanne, onde estou até hoje lá, desde 2012 até hoje. Que legal. Zé, nós que estamos honrados de receber você aqui. Mandar um abraço pro Billy e pro Rogério, presidente e vice-presidente lá do Lausanne. Rogério é meu irmão. Nosso irmão, gente boa demais. Parceiro. O Zé tá num clube centenário, né, Zé? Centenário. Em 2027 agora vai fazer 100 anos, né, de Lausanne. Eu falo para vocês, o meu pai, ele jogou no Lausanne na década de 40. Caramba, mano. É tradição, né? É tradição. E a minha infância foi jogando bola no Lausanne também. Depois eu me afastei do Lausanne, né, devido ao trabalho, né, e depois eu comecei a treinar o SAS. Aí eu me afastei, né, mas o meu desejo era sempre um dia trabalhar no Lausanne, né. Então para mim foi um privilégio, né. E o Billy, o Rogerinho, toda a diretoria lá que nos apoia, né. O Billy... Eu gosto daquele aquário lá, aquele aquário do Lausanne, é maravilhoso. Muito a geladeira legal. Não fica vazia. Não fica, é verdade. E o Billy na gestão agora que ele foi reeleito, né? Ele me convidou para ser o diretor do futsal. É, diretor do futsal também. Isso é um privilégio para mim, porque trabalhar num clube que eu fui criado praticamente, né? Que eu tive minha infância lá jogando bola, né? E hoje trabalhar, fazer o que eu gosto, né, que é ajudar as crianças, né, e ainda ser diretor, para mim é um privilégio, né. E além de diretor, conta uma segunda parte da sua vida hoje, Zé, que você é da Federação Paulista, certo? Sim, eu tenho também esse privilégio de poder falar que eu trabalho junto à federação, né, e eu fui escolhido para trabalhar, não foi pela diretoria da federação, foi por algumas equipes, né, que num arbitral, eu até estava comentando com o César, né, que num arbitral precisava de uma pessoa para representar o pessoal, né? E foi unânime, todo mundo me indicou, né? Por eu ter um relacionamento muito bom com todas as equipes, né? De trabalhar, de ajudar, conviver bem, né? Porque dentro da quadra a gente quer ganhar, mas fora nós somos amigos, né? E eu fui convidado pelo Ramon, né, que é o presidente da federação, e pelo Daniel Muti, né, que me fez um convite. Isso é bom falar, que uma coisa que a gente falou também antes, Zé. Nós como pais, falei com vários pais, todo mundo ficou muito, a maioria que te conhece ficou contente de você estar aqui, mas a maioria não sabe quem é o presidente da federação. Até aproveitar essa oportunidade, você falar um pouco de qual estrutura, organograma da federação, porque nossos filhos estão lá, vão ter alguns assuntos que a gente vai perguntar para você, que as pessoas perguntaram para a gente, vão ter até perguntas para você. Hoje, como que é a estrutura da federação? Quem é o presidente? Por favor, só para dar os nossos pais de prodígio que assistem a gente, para eles entenderem onde estão os nossos filhos, né? Hoje a federação ela é comandada pelo Ramon, né? Nilton Cifuentes Ramon, né? Ele foi um ex-jogador, jogou em seleção brasileira, jogou pelo Palmeiras, jogou pelo Corinthians, né? E a trajetória dele é espetacular. Então ele jogou com o Douglão, com vários atletas de nível, né, no tempo da bola pesada. Aquela bola do futsal, pesada, meu pesadíssima, Deus. Né? Então ele é um cara que é uma referência no futsal, né? E ele me fez o convite juntamente com o Daniel Muti. Daniel Muti também foi treinador do Juventus, treinou Ipiranga, trabalhou fora do país, trabalhou na Itália, né? Tem alguns livros editados, né, falando sobre o futsal. É um cara estudioso e me fizeram um convite para me poder ajudar, né? O que eu poderia acrescentar para eles lá, como eu tinha um bom relacionamento e tenho com todos os clubes, né?
e ajudar essa parte técnica para eles aí também, né? Então eu fui convidado por eles, né? Me fizeram esse convite, aceitei de pronto assim, não pensei duas vezes, né? No começo eu fiquei eu falei, putz, aceitar um convite desse, é grande, né, o negócio, né? Porque a federação é a maior entidade, a maior federação que existe aqui no Brasil, né? E ela que também é mundial, né? E se não me falha a memória, a gente pode até entrar no Guinness, né? Pelo número de atletas inscritos numa competição, né? Qual é esse número, Zé? Você trouxe pra gente aí, qual o número de atletas aí pra gente ter uma noção desse nicho aí, o ambiente da iniciação? Então, a federação, só para voltar um pouquinho aqui, ela sempre procura moldar os campeonatos de acordo com aquilo que os clubes propõem, né? Então, a gente tem um grupo de estudos, né? Esse grupo de estudos é convocado as pessoas para mandarem um e-mail. Quem participa desse grupo de estudos? Então, esse grupo de estudos são os treinadores, diretores das equipes, né? O pessoal que vive o dia a dia dentro da quadra. Então é selecionado todas as reivindicações e colocado em votação, fórmula de campeonato, porque antigamente, quando você chegava no arbitral da federação, já estava colocado lá e não podia mudar. Hoje a federação ela tem esse grupo de estudo que eles procuram, né, ouvir todos os clubes, todos os treinadores, né, para ver o que pode ser melhorado. Então, qualquer modificação, qualquer coisa leva para o grupo de estudo? Leva para o grupo de estudo, se a maioria aprovar, aí é colocado em votação. Se o pessoal aprovar... Deixa eu só pegar o gancho antes dos números, que é uma dúvida geral da iniciação. Eu não sei se você tem essa informação, não conversei com você, de fato. É uma curiosidade nossa de país, né? Ano que vem, é fato que terá na iniciação mais um ano, então seria o sub-11, e sai o sub-7? Então, essa proposta foi colocada num grupo de estudos, né? Então não foi nada definido ainda. Não foi ainda? Não foi definido. Tá. Isso é o grupo de estudo que vai definir isso daí. Mas ainda esse ano? Foi colocado lá no grupo de estudo, foi convocado todo o pessoal para poder participar, né, desse grupo, né, presencialmente, e comentaram sobre isso. Então isso aí não vai ser a federação que vai determinar. São os clubes, ela é só o órgão fiscalizador que... O pessoal que vai sugerir, que nem eles sugeriram, né? Se vai ter ou não. Então isso vai ser aprovado. Aí existe uma votação. Vai ter uma votação. Então a federação, nesse ponto, ela é bem democrática nisso daí, né? Não é a determinação do presidente, sim dos federação. Clubes. E qual a sua visão, Zé, sobre exatamente esse ponto? O que você acha? Sobre essa mudança? Porque teoricamente sairia o ano ruim, né? Ficaria encaixado, mas perderia o 7. Qual é a sua visão sobre isso? Então, se você... Que nem tem as adaptações da iniciação. Se você coloca o sub-11 junto com o sub-10, o sub-11 já é uma categoria que os meninos já estão mais desenvolvidos. Como tem as dimensões da trave, né, que é o regulamento da iniciação é diferente da base. Tamanho de quadra, são as adaptações que foram feitas, né? Um tiro de meta atrás da linha dos 10. Se você coloca o sub-11, você vai ter que mexer em alguma coisa. Mas aí não seria o sub-11, não seria a iniciação? Pelo que foi falado, seria o seguinte: tirar o sairia o 7, ficaria como iniciação 8, 9, 10 e 11. Iniciação. No mesmo molde. Foi isso que foi na Rádio Pai ou na Rádio Quadra que foi passado pra gente. É que o pessoal comenta, mas às vezes não chega... Não é esse o contexto. Não é né? o contexto que vai ser, né? Então, para você poder mexer, tirando o 7, deixando o 11 junto com a iniciação, você tem que mexer no tamanho da trave de novo. Não é só simplesmente colocar mais uma categoria. Só colocar mais uma categoria, porque o 11, ele já passa... Tem outra regra. Né? Tem outra modificação de regra, é diferente, entendeu? É outra adaptação. Adaptação para iniciação, porque a criança não vai jogar com uma trave do adulto, né? Então é tudo adaptado, foi tudo criado um estudo para poder colocar essas regras em prática, mas isso foi colocado pelo grupo de estudo. Foi feito, então ainda não tem nada determinado. Não tem nada determinado. Provavelmente até o final do ano esse grupo de estudo vai se reunir novamente, né? Que vai ter novas ideias para eles poderem
ver o que pode ser modificado ou não. Até a forma de campeonato é tudo colocado para o grupo de estudos, entendeu? O grupo de estudos, todos os clubes são pedido para eles fazerem uma proposta, mandarem uma proposta, levantar as pautas, o que pode ser melhorado, o que deu certo esse ano, o que não deu certo, entendeu? Você tiraria o 7 e incluiria o 11 ou não? Depende, viu? Isso é uma coisa... Alguns treinadores sugeriram de colocar igual na base. O sub-7 jogar com o sub-8. Seria obrigatório jogar um tempo. Igual fazer com o 12 e o 14, né? O 12 e o 14. Mas aí você... Que nem antes era sub-8, 9 e 10. Antigamente era mamadeira e chupetinha. Mas, era 6, 7 anos. Já tem paciência dos pais o sub-7 inteiro. Você imagina o sub-7, ou não só qualquer categoria. Imagina só jogar um tempo. Jogar um tempo. É difícil. É difícil. Vocês veem, esse ano entrou muitas equipes, né? Na A2, na iniciação. No arbitral foi sugerido para que o ano que vem seja dividido como A3. E isso foi ideia do pessoal que estava no arbitral, não foi da federação. O pessoal levantou essa pauta, o presidente falou, então coloque em votação. Você vê como que o negócio é democrático pela federação. Tá vendo? Não foi o que a federação determinou, foi os clubes que pediram. É mais democrático do que a gente pensa, né? Muito mais. É que muita gente traz, né, lá de trás, tudo que era feito antes. Mas é o que eu falei para vocês, de 3 anos para cá, que eu, como pai, tô na iniciação, a gente não tem conhecimento de sabe quem a regra, quem é o órgão principal é a federação. Na minha cabeça, até o pouco de conhecimento que a gente tem, era que a federação que determinava tudo. Você vê como é interessante a gente ter esse tipo de informação. Mas é muito bom esclarecer isso, porque a federação, antigamente, quando você jogava um campeonato, né, de fraldinha, você colocava 7 jogadores lá e aqueles 5 jogavam, às vezes 2, 3 não jogava, ficava só para compor o grupo. Depois teve essa mudança, né? Ser obrigatório jogar no primeiro período uma equipe, não joga no segundo quem jogou na primeira, né? Aí depois no terceiro período, que seria o segundo tempo, né, jogaria à vontade. Aí a federação determinou, através no grupo de estudo, né, foi colocado em votação, que pelo menos 2 atletas jogassem, que não jogaram no primeiro período nem no segundo. Porque não adianta você ter 15 atletas inscritos e só jogar 10. Sim. E os outros 5? Você não está formando. Isso quando 15, né? Isso quando tem 15. equipe com 20, 21. Mas 21. Cai naquilo que a gente falou, né, Zé? É que a pergunta, não vou fazer a pergunta agora. A gente vê hoje a iniciação precoce e se profissionalizando cada vez mais cedo. E uma das coisas que a gente debate muito aqui com as pessoas que vêm aqui, com os profissionais que vêm aqui, é que fica esse meio termo entre a evolução e o resultado. E com essa fórmula, eu acho, né? Com essa fórmula melhorou bastante essa fórmula desde o ano passado do campeonato, todo mundo jogar contra todo mundo. É justo, né? É justo, ficou mais justo. E também, são 2 perguntas, vou fazer 2 perguntas em uma, Zé. O que a federação, o Zé, a federação, você no grupo de estudo, o que eles acham? Eles entendem que está havendo essa profissionalização da iniciação, tem muita coisa em cima, não só como mídia, como... E você, nesse tempo que você vê, desses poucos anos que você tem na iniciação, os problemas continuam os mesmos? Com relação a pais, a gente foca muito nisso, na loucura dos pais, entendeu? E com a profissionalização ficou cada vez pior. Com a mídia junto, ficou... Você acha, o que mudou, Zé? O que mudou? E o que a federação, ela tá enxergando isso? Que a gente percebe, assim, algumas campanhas da federação com relação à arbitragem, com relação até algumas confusões que tiveram, mas como que a federação, você dentro do grupo lá de estudo, o que você tem a falar pra gente disso aí? É que, né, a federação, nas finais, né, ela entra com uma faixa, né? Sim. Então aquela faixa lá é para os pais ter consciência, né, de que ali são crianças, né?
Lógico, é uma competição, todo mundo quer ganhar. Na vida, quando a criança já nasce, ela já nasce competindo com a vida. Sim, é o primeiro que vai chegar, vai dar vida. É o primeiro passo da vida da criança, é a competição dela ali, ela sobreviver ali. E de um tempo para cá, a gente estava vendo algumas matérias que estavam acontecendo no Rio de Janeiro, né? Os pais agredindo, a criança agredindo o treinador. Então a gente, juntamente com alguns profissionais, né, de outros clubes, tomou essa decisão de bolar uma faixa, né? Para os pais terem um pouco de consciência, né? De respeitar a criança que está lá dentro, respeitar o filho do colega que está do lado, porque a gente sabe que jogo, os pais acabam se transformando, né? E acaba não entendendo que ali tem uma criança. O filho dele é uma criança. Sim. Às vezes tem pai, né, que a gente ouve relatos, que o pai chega no carro, acabou o jogo, briga com o filho, bate no filho. A gente tem um vídeo disso que a gente sabe, passa. eu acho isso um absurdo, porque ali, quando a criança acaba o jogo, né, seja qual for a equipe que ela está jogando contra, eles estão lá fora, estão brincando, estão correndo. Joga bolinha, joga tampinha. Eu lá na federação eu já presenciei isso. Os garotos do Palmeiras brincando com os moleques do Corinthians, brincando lá fora. Pô, isso é saudável. Sim. O que ficou dentro da quadra ficou. Só Exatamente. que os pais não entendem isso. Então os pais carregam isso. Sim. E a federação tomou essa decisão de procurar conscientizar os pais, né? A gente, o ano passado, fizemos uma carta, né, para as crianças lerem nas finais. Que eles estão ali, né, se dedicando, lutando. O pai tem que respeitar. É muito legal a criança ler aquela carta ali. Mas muitos pais acabam não entendendo. Quando começa o jogo, esquece. É que nem a arbitragem. A arbitragem, o pessoal da arbitragem são pessoas preparadas que estão ali. Eles fazem curso, fazem reciclagem. Eles não estão ali porque eles não fizeram o curso. Eles têm que ter uma média de notas ali para poder. Eles fazem pré-temporada, entendeu? E às vezes os pais acabam não entendendo nem a regra. Porque a iniciação é uma coisa, né? A regra de iniciação é uma coisa. E da base é outra, completamente diferente. Lógico, tem as faltas, que é contato, né? O futebol é contato, né? E às vezes os pais acabam extrapolando, né? Às vezes eu estou ali assistindo jogos, né, na federação, ou em qualquer outro lugar que eu vou assistir algum jogo, eu fico observando o comportamento dos pais, né? E é muito triste, né? A gente vê o que acontece, né? Porque é que nem nas minhas reuniões que eu falo com as minhas categorias. Eu tenho 4 categorias no Lausanne. Vocês são exemplo para os filhos de vocês. Se vocês agirem dessa forma, vocês não estão educando o filho de vocês. Porque não adianta eu dentro da quadra procurar orientar, né, ajudar os filhos de vocês. Porque vocês não imaginam, o próprio campeonato ele já cobra da criança. Sim. Né? Ele cobra da criança o resultado, a competição. E às vezes o pai não entende, né? Não entende a regra. Por mais que você explique, né? Que nem tem o regulamento geral de competições, né? Que a federação solta logo no segundo dia do ano, né? O pessoal ter consciência, né? Mas não adianta, sabe? O pessoal acaba se transformando. Mesmo a gente conscientizando nas reuniões que eu faço com eles, explico antes de começar o campeonato, vamos respeitar a equipe adversária, respeitar a arbitragem, né? Respeitar nós, comissão técnica, né? Porque às vezes o pai acha que você tirou o filho, você está prejudicando. É pessoal. Às vezes o pai, que nem eu falo muito com meus pais, os pais dos meus garotos, né? Vocês não conhecem os filhos de vocês em dia de competição. Vocês não conhecem. A criança não dorme à noite. A criança fica ansiosa para poder jogar. Eu, às vezes, quando eu vou trocar um garoto, né, para entrar no jogo, eu abraço ele e ponho a mão no peito dele assim. A criança, coração disparado. Tem criança que nem olha para você para não entrar. Para não entrar. Você que tá ali, você enxerga aquilo, e né? O pai doido lá, o pai doido, não coloca o meu filho! E às vezes você troca, porque às vezes um moleque tá... Você quer dar oportunidade para outro amiguinho dele jogar também, né? Porque se ele treinou e tá na sua equipe, pô, dá uma chance para ele também, né? Tudo bem, a gente quer ganhar jogo, a gente quer ganhar. Mas se todo mundo ganhar junto e todo mundo jogar, é saudável. Porque que você vai colocar o menino para jogar, ele vai ter uma experiência de vida ali. Porque lá na frente, é que eu falo para os pais, lá na frente, quando ele tiver uma dificuldade no local de trabalho, ele vai saber conviver em grupo. Vai saber ganhar, vai saber perder, vai saber dividir. E que às vezes os pais não entendem, né? Sim. E até só
para completar. E até numa entrevista de emprego lá na frente, ele vai se sobressair. Sem dúvida. Essa é a mágica e a magia do esporte, né, Zé? De fato, saber o seu espaço, a competição, mas ter essa união, né? O coletivo, enxergar como um coletivo, né? E eu não posso deixar passar a sua experiência como treinador, né, Zé? E aqui a gente não tem pauta, a gente sempre fala isso. São perguntas. Aqui é coração, Zé. É coração. Somos pais, né? Que o coração ele grita e a gente tem que falar. E já tivemos outros profissionais, né? Outros treinadores e pais também sentados desse lado. Queria um pouquinho da sua experiência, Zé, com algumas questões. Por exemplo, como você enxerga hoje na iniciação, porque a iniciação de fato ela cada vez ela é mais precoce. Eu acho que a rede social fez, né? O César acabou de falar isso. Fez isso aumentar, e o que a gente enxerga é que tem muitos treinadores que de fato não estão pensando na formação, eles estão pensando no resultado, né? E passam um pouco do limite. E, enfim, para todo mundo, o pai passa, o treinador passa, o ambiente, né? Pode né? que o ambiente fica tóxico, né? Como você avalia, Zé, a questão do ambiente da iniciação sobre formação e a necessidade de ganhar, né? Usando de fato aí a sua experiência. Eu vejo assim, né? O treinador da iniciação, tem treinador que ele trabalha e depende daquele salário, né? Eu, graças a Deus, eu não dependo disso, né? Nunca dependi de ganhar sobre a iniciação o meu sustento, né? O clube lá me dá uma ajuda de custo para combustível, essas coisas, né? Então eu vejo assim, às vezes muitos treinadores, ele depende daquilo ali. Então, sobrevivência. Então ele tem o resultado dele, ele quer ganhar, ele quer competir, ele está ali porque ele é cobrado por isso, né? Sim. Às vezes eu entendo o lado deles, né? Sim, sem dúvida. A gente também. Eu no clube lá, lógico, a gente tem as nossas cobranças internas da nossa diretoria, né? Porque a gente está com 12 categorias na federação. 12 categorias, não é fácil. Você trabalhar no clube onde você tem a iniciação, né? Nós estamos na Série A1, que é um campeonato super difícil, cada vez mais está mais competitivo, né? É que nem você falou, o Sub-7 é precoce, eu também acho que é precoce, mas a gente segue as regras, né, da federação. Tem que ter o Sub-7, então a gente monta, né? E temos a base, que é da A1, né? E da Ouro, e tem a A2 também base, né? Então nós temos, vocês imaginam, 12 categorias, a nossa comissão técnica. Então o clube tem aquelas despesas, né? E a gente tem que manter o nosso nível, né? Para se manter na Série Ouro, para poder sobressair, né? Mas é que nem eu falo para a nossa diretoria. Lá a gente está formando os atletas. Então tem muitos treinadores, né? Que precisam daquele ganha-pão, né? Às vezes o pessoal me pergunta, né? Pô, você não sabe aonde que está precisando de treinador, que tem que ter a licença, né? E eu procuro ajudar todo mundo. E que nem a formação é muito importante na iniciação. Eu tive um tempo atrás fazendo a minha renovação da licença, e eu fiz com o treinador da Magnus, né? Aí a gente conversando, né? E ele também fez o curso lá, né? O Ricardinho. E eu até falei para ele, se a gente não fizer um bom trabalho na iniciação, como é que você vai receber o seu jogador lá em cima, né? O Cafu esteve aqui com a gente. O Cafu é espetacular, gente boa demais. Esteve aqui com a gente. O Douglão fez o curso com a gente lá e depois eu fiz a minha reciclagem com o Ricardinho também pela federação, né? A minha licença, né? E eu falei para ele, né? Como é que vocês vão conseguir? Tem que investir, dar mais atenção para a iniciação. Aí, ele falou, é fundamental o que vocês fazem na iniciação. A iniciação, você tem que dar todos os fundamentos para eles, né? Eu falo para eles, tem que ter resultado, né? Só que na iniciação, se a gente não fizer um trabalho bem feito, que são um fundamento básico para os meninos, né? Entrar pisando numa bola, ter o domínio, levantar a cabeça, tentar um drible, né? Não é proibido. Eu falo para meus meninos, vocês podem fazer o que vocês quiserem, dar drible, dar chapéu, fazer o que vocês... É habilidade, eu não posso proibir o menino. Sim. E eu falei, até o Ricardinho falou, professor, você tem razão. O Davis também, que estava na época no Corinthians, fez a reciclagem com a gente, depois ele deu o curso, eu fiz também com ele, muito legal. Então ele fala, mas a iniciação é o começo. Se a gente não trabalhar da forma correta,
né? Até a gente tem um exemplo que era o Cafu, né? Que jogou lá, não sei quantas avaliações, e não passava em nenhuma. Sim. Que não tinha um fundamento apurado, né? Até o Tele pegava no pé dele. E se a gente na iniciação não trabalhar dessa forma correta, nós não estamos contribuindo em nada com a formação dessas crianças. Eu prezo muito a parte de fundamento, a parte tática, para eles entenderem, né? Sim. Como é que eles vão funcionar. Vai despertar, né? Isso neles, que lá na frente vai dar... É que nem eu falo para os pais, né? Eu falo para os pais. Vocês estão conhecendo o trabalho da gente aqui no Lausanne? Vocês vão ver o filho de vocês daqui 3, 4 meses a diferença. Tanto em casa como na escola, cognitivo, comportamento, cognitivo, tudo muda completamente, né? Então, o que eu vejo assim, às vezes tem algum treinador que ele precisa daquele resultado. Então ele não está preocupado com a formação desse garoto, né? E acaba até atrapalhando. Às vezes você tem um dia, que nem eu falo, às vezes no curso, né, que eu faço parte lá, né? Você tem um diamante bruto na tua mão. Basta você enxergar. Às vezes aquele diamante bruto está escondido ali. Aí você dá preferência para aquele mais habilidoso, que é o precoce. Ou mais forte. Né? Ou mais forte, né? Geralmente hoje, né, em estudos aí que a gente vê, primeiro trimestre o que prevalece, primeiro semestre. Garoto que nasceu no segundo já é um pouquinho já encostado de lado. E ali está um talento. Ali está um talento. E você às vezes acaba deixando passar. Pelo resultado imediato. Só que o treinador ele precisa daquele resultado imediato para se manter no cargo e manter o salário dele. Ou crescer no clube, ou mudar de clube. Ou mudar de clube, ou crescer, né? Então a gente vê isso daí muito, né? Que ele quer o resultado, ele quer ir para uma equipe grande. Né? Às vezes ele não se preocupa, não é que ele não se preocupa, ele depende daquilo ali. Sim. Ô Zé, deixa eu te falar. Zé, Lausanne é um clube centenário e é um clube formador. Como que você lida com o assédio das outras equipes? É que nem eu falei para vocês, o Lausanne é minha casa. Sabe, eu fui criado ali, campo de terra na época, estudava num colégio que não tinha quadra, ia fazer educação física lá. E a minha vontade foi sempre trabalhar no Lausanne. Apesar de eu ter ficado mais de 20 anos lá no SAS, né, mas a minha vontade era ali, né? Eu não me vejo fora do Lausanne. Não me vejo. Acho que nem o Lausanne vê sem você. Parece que casal, aquilo que tá feito um pro outro. A semana passada a gente gravou um outro programa lá ao vivo lá no Lausanne, né? O pessoal foi lá, gravou, né? E eu até falei, né? Falei, pô, aqui, eu tô bem aqui. Sabe quando você se sente bem? É o clube que me dá apoio, o pessoal me trata bem, me dá as condições. Pra vocês terem uma ideia, quando eu cheguei no Lausanne, na época, em 2012, eu levei o Maurício. O Maurício, hoje ele tem um programa dele, que ele transmite jogos, tudo, né? O Maurício foi meu goleiro na época. Acho que Maurício falando futsal. Ele foi meu goleiro, acho que na época do Sub-13. Trabalho legal do Maurício. Quando eu assumi lá no SAS a categoria, ele era meu goleiro. Baita num goleiro. Igual ele, assim, não gostava de perder. Competitivo demais. Até hoje ele é competitivo, né? E quando eu fui pro Lausanne, eu convidei ele. Falei, Maurício, você tá onde? Eu tô treinador de goleiro no Palmeiras. Eu falei, quer ir pro Lausanne comigo? Porque eu conheço a família dele me conhece desde criança, né? Os pais, os avós. Então a gente tem um contato muito bom, um convívio muito bom. Aí levei ele para lá, né? Aí ele ficou com a gente lá. E o que é legal, né? Ele ficou lá. Eu falei, Maurício, eu tô na categoria Sub-15 aqui. Ele tem filho lá? Não tem. Tem um sobrinho dele. É uma figura no Sub-10. Um menino espetacular também. Que legal. Aí eu falei, Maurício, eu vou deixar o 15, vou ficar só com o fraldinha. Eu te ajudo no 15 aí, mas não quero ficar no 15. Ele pegou e assumiu, ficou lá. Então é legal, o Lausanne, ele dá essa condição pra gente. Que nem agora, esse ano, o treinador da A2 saiu, o Wellington. Muito bom treinador. Ele era de Guarulhos lá. Aí o presidente lá, preocupado, putz, a gente precisa de um treinador. Aí no curso da federação, o treinador que estava no Ipiranga, o Danilo, excelente profissional.
lá no Colégio Amorim. Pô, Zé, saí do Ipiranga, me dispensou, tal. Eu falei, já vou te arrumar. Danilo, vamos embora pro Lausanne. Liguei pro presidente lá do Colégio Amorim. Marcamos uma reunião. Ele falou, eu posso ir na terça-feira. Na terça-feira ele foi, na quarta estava trabalhando com a gente. Baita de um profissional. Então, assim, o Lausanne, ele dá muita condição pra gente, sabe? O pessoal apoia, o presidente, o Billy lá, ele abraçou o nosso trabalho e, sabe, assim, tá fazendo de tudo para que a gente evolua. Reformou o ginásio, tá reformando tudo lá. Não, aquele clube é espetacular, a estrutura. Você vê, um clube que vai fazer 100 anos, né? 100 anos. E só voltando, Zé, porque se você não falar dessa parte, eu conheço uns 4 pais que eles falaram assim, ô Henrique, não tá fazendo a pergunta que a gente quer. A questão do assédio, você pega lá o seu diamante bruto, você lapida ele, chega o grande e tchau. Qual é esse sentimento do José Carlos sobre isso? Essa era a pergunta. Zé. Essa era, o Zé. Ou o Zé correu dela, eu peguei de volta, ou não sei o que aconteceu, Zé, mas eu voltei com ela. Não, mas é legal, eu acho legal essa pergunta. Né? Lá no curso, quando eu falo para os professores que estão tirando a licença ou estão se formando, né? Ou estão renovando, eu falo assim, se o pessoal vem tirar um jogador meu, é sinal que o meu trabalho foi bem feito. O meu trabalho foi bem feito. Teve um ano que o Santos me levou, acho que faz uns 5 ou 6 jogadores de uma vez só. Para mim é um privilégio. É um privilégio. Tem um lado também de tristeza, né? Não, pelo contrário. Antes eu ficava chateado. Chateado. Né? Antes eu ficava chateado. Hoje eu penso diferente. Depois que eu saí lá do SASSI, eu penso diferente. Falo, pô, meu trabalho está sendo bem feito. Ô Zé, agora sim, você respondeu, obrigado. Mas aproveitando, você aqui é um entendimento meu, do Henrique. Eu começo a visualizar que os pais, dentro dessa loucura, estão melhorando, né? Evoluindo também. E dentro desse cenário, eu vejo muitos casos que hoje o pai na iniciação, ele prefere que o filho dele esteja no Lausanne, no Juventus, enfim, bola no pé, jogando, do que num grande clube falando, poxa, eu estou no Corinthians, no São Paulo, no Palmeiras, no Santos, mas meu filho não joga. Então, eu acho que é um caminho, está acontecendo, essa é a minha percepção, não sei se é a sua, que hoje o pai começa a pensar um pouco mais sobre essa mudança. Você vem percebendo isso nos últimos anos ou não? Ou eu estou viajando aqui? Não, você tem razão. É que nem eu falo, às vezes o pai fala, eu vou para tal clube. Eu pergunto assim, será que ele vai jogar? Aqui ele é titular. O que ele precisa fazer? Vivência de jogo, jogar, tá dentro de quadra. Ah, mas lá ele vai ter uma oportunidade, será que ele vai ter? Lá os caras, os clubes grandes no caso, né, um exemplo, os clubes grandes, eles têm de onde buscar garoto. Tem clube que vai no norte, traz garoto, a gente citou, né? Vai no interior, traz garoto. Né? Aí eu pergunto para os pais, será que vai continuar jogando ou vai ser mais um banco lá? Eu tenho história de garoto que saiu para um clube grande, foi e não jogava. Aí o pai, pô, me arrependi. Tudo bem, se acontecer comigo, as portas estão abertas. Né? Porque o pai tentou. Espaço pra trás, às vezes não é nem a criança que quer ir, é o pai que quer. A gente dá conselho, mas os pais às vezes acham que a gente quer que fique a criança que fique com a gente. E não é assim. Porque quando chega numa categoria, por exemplo, a criança está jogando futsal, e aí faz a iniciação com a gente lá. Em vez de terminar o processo, né, que seria de começar do sub-7 terminar até o 10, que ele vai jogar. Ah, mas nós vamos pegar time grande e vamos tomar paulada. Vai aprender, vai ficar cascudo. Quando ele vai para a base, ele já criou uma casca ali. Então ele já tem noção do que ele vai. E quando ele vai para um clube grande, na base, ele vai pensar 2 vezes. Opa, já passei por isso. Então eu vou agir dessa maneira. A criança já começa a diferenciar. Eu acho que a maturidade, a evolução dos pais hoje está nisso, Zé. Enxergar, eu falo que a gente tem que enxergar isso
e tem que estar cada vez mais próximo do nosso filho no entendimento de que saber o que ele precisa e a gente dá o apoio para ele. Porque não é só a nossa vaidade estar em time A, B, C ou D. Acho que hoje, na iniciação, o moleque tem que jogar. Tem que jogar. Ele tem que jogar. Isso que a gente mais escuta, né, César? É isso que a gente mais escuta, mais jogar. E vai passar do 9 pro 10. Hoje eu estava comentando com os pais. Falou, hoje a gente tem que enxergar como o nosso filho, que ele está evoluindo. Onde ele vai evoluir? Olha só um exemplo, Zé. Você pegar treinamentos que tinha 3 anos atrás. Olha hoje a quantidade, opções de treinamento que tem. O que tinha 3 anos atrás e o que tem agora. Aí é a profissionalização da iniciação. Então a gente tem que cada vez mais saber onde levar o nosso filho e aonde ele jogar. Tá com o Zé, mas o que o Zé tá fazendo com ele? Tá evoluindo no quê? Ele precisa disso, precisa daquilo. Eu acho que a nossa maturidade disso é questão que eu sempre falo aqui. O Zé não coloca o meu filho, mas o que você tá fazendo como pai pro seu filho melhorar? Exatamente. Ninguém faz essa pergunta, Zé, porque é muito mais fácil colocar a culpa em você. Tô dando o Zé como exemplo, mas é... Não, mas é geral. Isso é geral. Isso é geral. Certo? Então, é assim, quando dá alguns exemplos, né? A criança chega no sub-7, né? Chega para fazer uma avaliação com a gente. Que posição que você joga? Eu jogo de pivô. Mas o que é pivô? A criança não sabe. Quem que falou? O pai. O pai. Às vezes eu tive um caso, olha só como que é interessante. Eu vi isso ontem, Zé. Eu tive um caso de um garoto, que graças a Deus hoje ele é um baita no profissional, né? Ele chegou para jogar comigo na época do Sub-9, né? Lá no SAS. Ele era goleiro. Bom demais no gol. Eu quero ir para a linha. Eu falei, olha, na linha eu tenho 13 garotos lá. Você vai brigar com todos eles para jogar. Não, mas eu quero. Falei, tudo bem. Deixei ele 2 semanas. Na primeira semana, não, quero voltar pro gol. Falei, não, você vai ficar na linha, você não pediu? Aí depois eu voltei ele pro gol. Hoje ele me agradece. Ele é um jogador profissional, né? Tem a empresa dele, continua jogando, mas montou uma empresa. Todas as matérias que ele publica, que ele dá entrevista, ele cita. Se não fosse o professor lá, o Zé Carlos, eu não seria o que eu sou hoje. Quer dizer, isso que é legal, você poder ajudar, né? Você, contribuir na vida dele. Tá vendo? Tá vendo, Matheus Cerqueira? Tá vendo, Danilo? Aí, tá ouvindo, Matheus Cerqueira? O Zé já vem de antes, hein? Mateuzinho goleiro, tá na linha agora, tá vendo? E quando... Certo, Zé? Certo. E eu gosto muito dele. A gente também. Ele foi fazer a avaliação na linha comigo, mas na linha eu tinha alguns garotos acima lá, né? Acabei não ficando com ele, né? Me cortou o coração, porque gosto muito da mãe, do pai, dele. Não, a Ellen, família é... Eu gosto mais da Ellen do que do Danilo. Eu também. Mas eu avisei o Danilo, falei, Danilo, não tá na hora. Ele é um baita de um goleiro. Ele é um baita, ele é. Aí queria jogar na linha. Eu citei até um exemplo. Eu falei, eu tinha 2 irmãos gêmeos, que quando eu estava no SAS, que é a geração 90, uma das melhores geração que eu vi de futsal jogar, um jogava no gol, outro na linha. Gêmeos, um no gol, outro na linha? Na linha. O da linha foi vice-artilheiro do campeonato. O do gol, pra você ter uma ideia. Como? O do gol foi vice-artilheiro? Vice-artilheiro. Como isso, Zé? Bom demais. Fazia jogadinha de lateral com ele. Batia bem na bola e debaixo do gol espetacular. Quando eu fui pro campo, que eu estava comentando com vocês lá embaixo, eu levei eles para jogar campo comigo. Eu falei, você não vai jogar no gol, você vai jogar de lateral direito. E o que estava na linha, eu falei, você vai jogar de meia direita. Foram até para Portugal os 2. Jogando na linha? Na linha no campo. Que legal. Ô Zé, vou aproveitar porque de fato você é muito querido. E a gente tem um monte de vídeo aí, né? Tem. Nossa, hoje tem muita gente querendo falar com você, Zé. Então, final de semana que vem eu vou pro aquário. Eu vou pro aquário semana que vem. Vamos aproveitar pra ver alguns vídeos aí. Tem abraço, tem pergunta, tem de tudo. Nossa produção se deixou aí certinho ali. Boa tarde, Prodígios. Boa tarde, professor Zé. Tô passando aqui para agradecer por tudo que você fez por mim na Lausanne. E onde eu estou hoje é por sua causa.
Muito obrigado, o Lausanne e você sempre estarão no meu coração. Beijo, tchau, tchau. Ex-cabeça de ovo. Ex-cabeça de ovo. Nosso grande Gigante amigão, Ítalo. gigante, baixinho, chama de baixinho. E é muito legal que o pai dele chegou pra mim lá no Lausanne, O pai né? dele é tranqueira. Sub-7. Não, o pai dele é tranqueira, Zé. O Klaus é É uma figura. figuraça. A Roberta, então. Cida? O interessante é que o pai dele falou: o que você pode fazer por ele aí? Pô, ele era grandão, acima assim do tamanho dos meninos. Eu falei: puta, esse menino grandão. Eu falei pro pai: deixa ele aí. A gente vai trabalhar ele aí, né? Aí comecei a trabalhar com ele direitinho. Ele foi se desenvolvendo. Graças a Deus, ele é um menino que eu vou falar, tem um carinho muito enorme por ele, meu. É isso aí. Ele tá bem. pra mim, ele é especial. Gigante Tá Ítalo. tá no Corinthians, tá bem lá na zaga, voando, tá no Zaga. futsal também. Tá no futsal. Pivôzão. Pivô no futsal e zaga no campo, né? Comigo ele era passou fixo. Fixo, mas jogava muito comigo lá no... ele jogou com a gente no São Paulo, né? Jogou no 7 e no 8 comigo. Ex-cabeça de ovo. Próximo vídeo, vamos lá. Boa tarde. Olha lá, acabamos de falar da fera. Boa tarde, seu Zé Carlos. Olha lá. Passando aqui para agradecer tudo que você fez e continua fazendo pelo nosso gigante. E que logo mais eu vou passar lá no Lausanne pra gente fazer um escabechezinho. Grande abraço aí, tudo de bom. Deus abençoe a todos. Isso aí cozinha bem, viu? Cozinha, É cozinha. louco. Glaucio Marinho! Esse Glaucio é Marinho! gente boa demais, mano. Um abraço. Tô esperando Um ainda, abraço, viu? Hugo. Qualquer churrasco lá, ou peixe na Tô sua... esperando terminar essa chácara aí, meu. E um Meu Deus. peixinho. Não terminou ainda? Ainda não. Mas vai acontecer, Zé. Em Nós Piracaia, vamos todos né? lá. Vamos Piracaia. fazer um programa do Prodígio lá. Lá, ao vivo. Ele falou que pesca e faz o pegando peixe. tucunaré. Próxima pergunta. Ou abraço, vamos ver quem é. Fala Zé, meu grande amigo, meu parceiro. O que falar desse cara, né? Um ser humano da melhor qualidade, um paizão, um dos melhores treinadores e formadores da iniciação. Só tenho a agradecer, eu como vice-presidente do clube. O que você precisar do nosso apoio, você sabe que a gente estará sempre junto, sempre somando e sempre dando aquela força pra vocês aí. Avante Lausanne. Grande abraço, Zé. Fica com Deus, é nóis. Valeu. Rogerinho. Rogerinho 12. Esse aí é gente boa demais, cara. Esse é Esse parceiro, é. né? Semana que vem, Aquário. Aquela jardineira daquele jeitinho lá. Fumacinha. Falei com ele hoje de manhã. Nosso parceiro. Gente boa demais. Esse aí é meu vice-presidente lá do Lausanne, me apoia, me ajuda bastante, cara. Não tem nem o que Esse é falar de bom. dele. E esse aí que vem agora? Ele é esposa. E esse aí? Vamos lá. Oi, pessoal. Eu sei que vocês estão com o Zé aí no programa. Eu queria desejar boa sorte pra ele e obrigado por todos os ensinamentos. É xerifão. É o isso aí. xerifão. Aí é o A história dele é legal, porque quando ele chegou lá no Lausanne, né? O pai dele já tinha jogado no Centro Esportivo em Mirim. O Leandro falou: pô, Zé, eu joguei lá e tal. Falei: mas não lembro de você, né? Aí levou Leandro umas fotos. jogava? Jogava. Legal. Jogou. A gente federado. acabou de ter uma. Desculpa te interromper. Ai, lá Teve uma vem. competição dos pais Lá lá, vem. sub-7, 8, 9 e 10. E o nosso 10 foi campeão lá no Juventus, né? Um Depois- abraço, Leandrão. Só for meu ala. Dorflex. Meu ala. Troféu Dorflex. Aí ele pegou e levou umas fotos lá, né? Levou umas fotos lá e tal. Eu olhei e falei: puta, não lembro dele, né? Levou a foto, mostrou, ele jogava no Centro Esportivo Mirim, lá no CI. Mas não foi comigo, né? Foi com outro treinador, né? E quando o Tito chegou pra gente lá, né? O Vitor Alemão, eu tinha uma vaga pra goleiro. Olha o Zé. Uma vaga. Não. Assim, eu tinha uma vaga pra goleiro, né? Que eu tava esperando um goleiro e tal. Aí eu falei: eu vou com 2 goleiros mesmo e vou inscrever esse menino. Escrevi, ele tava jogando de ala. Aí no ano seguinte o Ítalo saiu, né? Ele foi pra fixo. Mas joga demais, mano. Joga demais. Tá Xerifão. Muito bom. Xerifão. Tá com o Henrico lá no Juventus. Xerifão. muito Estamos bom. bem lá, Vamos graças ver, a vamos Deus. ver se tem mais prodígio Tem aí. mais. E tem gente ainda aí pra caramba. Cadê nossa... Deixa eu colocar uma água aqui pro Zé. Estou aqui para te agradecer a todos os ensinamentos, todas as Ah, ele. oportunidades que você me deu no Lausanne. Que Deus te abençoe e que você tenha um bom ano aí no Lausanne. Ele fala igual ele corre. Ele fala igual ele fala. Esse é o Turbinho. Turbinho. Ê, bolo do Wallace, hein? Você é maluco. O Turbinho, Nosso craquinho, o né? Wallace também foi federado, o pai dele, né? Foi. Diz que tem um time, foi ganhou um festival final de semana aí. vamos ver. O pai dele jogou bola também. E quando ele chegou no Lausanne, pequenininho,
O pai dele, ô Zé, vim aí e tal, que você pode... 6 anos ele chegou. Né? Chegou ele, o Alex, o Henrico. Chegou uns menininhos lá, né? Eu falei, não, deixa ele terminar o ano aqui, né? Com a gente no Sub-6, né? Não inscrevi, né? No Sub-7. Aí no ano seguinte comecei a montar a equipe. Aí chegou o Ítalo, né? A gente foi remontando, né? Tinha o filho do Rogerinho, o Gustavinho, que eu tirei da escolinha, que estava na escolinha. Eu sempre observo a escolinha do Lausanne, né? E puxei ele, né? E o Davizinho começou a se destacar, né? Só que jogo grande, ele sentia o jogo, chorava, sabe? E aí eu tinha que tirar ele, abraçar, dar toda a atenção para ele, né? Porque criança, né? Você não... Um jogo grande, teve um jogo que foi contra o Palmeiras. Ele errou lá, tomou o gol e tal, ficou nervoso. Falei, vem cá. Sentou do meu lado, abracei ele. Falei, calma, relaxa. Falei, sua hora vai chegar. Aí no final do jogo, eu falei, vai lá e faz o seu melhor. Aí ele foi, tranquilo, jogou direitinho. Sabe? É essa a visão que a gente tem que ter da criança. Não é porque ele errou, não, você vai pro banco. Eu sei que tem muito treinador que faz isso. Sim. Muitos. Eu tirei, abracei, conversei, dei todo o apoio para ele. O afago tem que ser igual a cobrança, né? Porque eu dei confiança para ele. Depois ele voltou no final do jogo e ainda foi bem. Ele é tão sensível, de fato, e ele é muito bom. Eu sou um fã dele. Ele é bom. Ele no mano a mano, no 1 contra 1, acho ele hoje talvez seja... No X1, ele talvez seja o melhor da categoria. Eu falei isso pro pai dele ontem. Mas ele é tão sensível que o Henrico fala, né? Que na pré-eleição, quem fala é os meninos, né? E o Henrico Marques fala mais que é o homem da cobra. Ele chora. Ele se emociona de ver a concentração. Você vê que ele vive mesmo, né? Tinha jogo que ele travava. Mas hoje ele tá jogando muita bola. Então, ele travava, eu pegava ele, vem cá, vamos conversar. Falava, Davizinho, calma, é tranquilo. Vai lá, faz o seu melhor. Eu falei, eu confio em você. Se eu não confiasse, você não saia jogando. Com certeza você contribuiu muito para a evolução dele. Tem que ajudar, né? Você vê, ele é um talento. Ele é um talento. Ele é um diamante bruto ali. Se você deixa ele pelo caminho, se você não der um apoio, né? Se você não der um apoio para ele, ele pode se perder lá na frente. Lá. Sim. E sofre pela questão do tamanho, né? Então, aí que eu falo para vocês, né? Será que lá na frente, aquele longilíneo vai ter o mesmo talento dele? Difícil, viu? Difícil. Um exemplo, a gente tem um Messi, que é pequeno, teve um Romário. Né? Então, esses aí que a gente tem que dar valor. Os pequenininhos, que são os mais habilidosos. É o que vai fazer a diferença lá na frente. Não é o resultado imediato agora. Né? Que nem... vocês vão ver aí alguns professores falando de renome aí, que é o imediatismo. O forte, aquele que nasceu, que tem mais experiência de vida, que é o precoce, agora, ele te dá resultado para você agora, mas o que vai sobressair são os tardios lá na frente, que ele vai ter que se superar. Uma corrida da sobrevivência. É que nem eu falei, quando você nasce, você tem que competir com a vida. É que nem esses pequenos aí, às vezes está no banco lá, mas ele está lá observando, né? Mas eu só estou jogando um pouquinho. Mas ele está criando dentro dele uma fórmula de ele poder sobressair. E quando chegar aqui, que nivelar e maturar, esse que estava em cima parou. E ele vai embora. Isso aí eu já cansei de ver isso daí. Muito obrigado por essa contribuição. Espero que muita gente tenha prestado atenção nessa parte. Tem mais gente aí. Oi, César, Henrique, Zé. Primeiramente, quero agradecer o Zé por tudo que ele fez por mim, os treinamentos, ensinamentos e pelo paizão que ele é. A minha pergunta é, o que a iniciação requer de um treinador para você, Zé? Meteu até pergunta, Gustavinho. Gustavinho Zica. Gustavinho jogou comigo no Sub-7. Tirei ele da escolinha lá que eu ficava observando ele jogar na escolinha. Com a linguinha de fora? Linguinha de fora, Sub-6, canhotinho. Vai ser jogador argentino. Bom demais. Pena que às vezes alguns treinadores não enxergam o que ele tem de qualidade. Tem muita qualidade ali. E é uma pena que ele não está comigo lá, viu? É uma pena. Sofre por isso? Que ia me ajudar muito. Ia me ajudar muito lá. Quem sabe, até para ele também seria
ideal ele tá... Ainda não aconteceu estreia, Zé. Vai atrás, quem sabe. Mas não pode, não pode mais? por causa do regulamento, né? Mas não jogou ainda? Não, mas mesmo assim, ele está inscrito pela equipe do Corinthians. Corinthians. Não tem Ele como. não pode se transferir para uma outra equipe da Mesmo mesma sem série. ter jogado ainda? Ele pode jogar, mesmo que é porque ele é vinculado ao Corinthians, né? Entendi. Então, para ele poder jogar, só na transferência de julho, dá 1 para 2. Entendi. Você entendeu? Por causa do regulamento. Entendi. Ele vai ter que ser Então, resiliente, né? é que nem ele falou, né? Está sendo, né? E Ele- tem bola, daqui a pouco ele vai estrear no Corinthians e vai dar tudo certo. Não, ele é muito bom, muito bom. Às vezes ele vai no meu treino lá, eu deixo ele brincar um pouquinho com os meninos lá. Deixa? Deixo. Eu não faço objeção não, sabe? Que legal. Não, porque saiu daqui, não. Tá lá, às vezes ele vai lá, fica chutando bola, eu deixo à vontade. Sim. Porque é criança, né? Sim, Criança você não pode... Tem lugar que você não pode... Criança não pode... você saiu daqui, você não volta mais. Não é bem assim, dependendo do caso, né? O cara vê o pai chegando e já fecha a porta. Não, se o pai te deu problema, lógico, né? Você fala, pô, peraí, o cara me deu problema, vou trazer o problema de volta para casa? Não, né? Não, né? O pai tem que ir. Sim. Mas quando o pai não dá problema, não vejo, sabe, objeção nenhuma. Que nem ele vai lá, tá no clube direto lá com a gente, desce, às vezes ele fica lá no meu treino, você vê que o olhinho dele brilha, meu. Queria estar jogando. Outro dia eu perguntei para ele. Ele é de lá, né? Ele é Lausanne, nasceu Lausanne, lá, na né? escolinha do Lausanne, o pai dele é de lá, o pai dele joga lá, o pai dele é vice-presidente. Outro dia eu perguntei para ele, você queria estar jogando aqui? Ele falou, Zé, queria. Ele falou, Ele não, falou e ele pra tem uma... A personalidade a personalidade dele, dele é... Eu falo que o Gustavinho, ele não tem 10 anos de idade. Ele tem 18. Não, ele é Ele lá na frente. Ele é, esperto demais, mano. Ele é muito esperto. Já no Sub-7, quando eu trouxe ele para jogar com a gente, ele já era diferente. Tanto que o São Paulo veio e levou, né? Jogou com a gente, né? Levou embora. É isso aí, Zé. Enquanto você toma uma água, eu vou falar dos nossos patrocinadores, né, Cezão? Que é importantíssimo. Bora, lógico. Quem nos apoia, quem nos ajuda. Pedir para nossa produção aí. Power Brain, aproveitando, falando dessa parceria que, graças a Deus, está sendo um sucesso, né, César? Com certeza. Você pai, você mãe que pensa em ajudar seu filho, né? Continuar crescendo, melhorando. Com profissionais gabaritados. Pessoas Você da Zona Leste. do bem, você da Zona Leste. Também de outras zonas ali de São Paulo. Por que não? A gente faz tanto esforço, né, César? Com certeza. Para profissionais como a Power, vale muito a pena, porque é um trabalho espetacular e excelente. Então, fica aqui nosso recado. Nosso próximo patrocinador, César, eu vou adiantando enquanto aparece aqui, mas é SH Prime. Você viu, Zé? Você como tem 22 apartamentos, né? Todos conquistados pelo Lausanne ali, né? Cada título aquele bicho gordo. Você que pensa em alugar, em comprar, a SH Prime também é nosso parceiro. Então, ajuda a vender, vender, alugar, também. administrar. Então, você também que procura. Legal. Daqui a pouco a gente mostra, mas já adiantei a nossa parceira SH Prime. Zé, vamos lá. Uma reta agora final de episódio que tá sensacional, né? Mais uma vez aí, muito obrigado. Então vamos lá. Hoje o Zé é da federação, né? Vice-presidente, está ocupando ali um cargo. Você é diretor, você explicou, mas é um diretor, mas que Ainda ali, mais na área técnica. nesse momento tá perto ali da vice-presidência. Falou um pouquinho, né, de casos, né, curiosos que a gente não sabia, por exemplo, dessa reunião, né, que você comentou. Me fugiu o nome agora. Como que era o nome da reunião? Grupo de estudos. Grupo de estudos. Sua experiência como treinador da iniciação, que eu acho que para nós é fantástico. Você é uma referência. O Henrico, inclusive, antes, quando ele saiu do São Paulo, pensei muito em ir no Lausanne, porque era muito perto, né? Eu sou da freguesia do O ali, mas acabou aí fechando com o Juventus, mas não cheguei a conversar com você, mas ia pedir essa oportunidade. Então, o que eu quero dizer é que o Lausanne e o Zé são grandes referências, né? São grandes referências dentro do nosso meio de iniciação. E tem muita gente que vem de longe para treinar no Lausanne, porque sabe dessa referência e sabe que o trabalho ele é muito bem feito, né, Zé? Principalmente do tratamento com as crianças, né? Principalmente isso, né, Zé? Uma coisa que a gente sempre ouviu é o jeito que você trata os nossos jogadores, né? Os nossos filhos. Nossos filhos, exatamente. E aí, Zé, assim, entrando nessa parte da iniciação e do treinador, como você hoje enxerga os pais da iniciação? E aproveitando, né, seguindo aqui esse raciocínio, o que você daria de dica
para melhorar nós, pais da iniciação, para que nossos filhos tenham aí menos pressão, né, um desenvolvimento melhor? Como você avalia essa parte? Olha, eu vejo assim, né? Hoje, você trabalhar na iniciação com os pais, você tem que fazer um trabalho psicológico com os pais primeiro. Principalmente. Porque a criança é fácil você trabalhar. Não é difícil trabalhar com a criança. O que acontece muito é que o pai quer o resultado imediato. É que nem eu falo para os pais. Vocês, quando levam o filho de vocês na escola para aprender a ler, escrever, né? É a mesma coisa no futsal. O futsal, a sala de aula deles é dentro da quadra. Se vocês tiverem essa percepção de entender que o processo, né? É um processo isso. Você chega no sub-7, o pai chega quietinho, você explica, tal, fala. Esses dias eu conversei com alguns pais lá, né? Eu falei, eu estou montando meu sub-7. Nós estamos gatinhando ainda. Vai chegar na metade do ano, vai ter um pai que vai pegar a equipe que eu estou montando e vai jogar os campeonatos paralelos. Qual a dica que eu dou para os pais? Tem que ter paciência. É que nem escola. Escola, a criança entra para aprender a ler e escrever. A iniciação é a mesma coisa. É tudo uma questão de tempo. Então, ela vai aprender o posicionamento dela, que é o mais difícil. Por exemplo, num sub-7, é você achar o posicionamento do menino. Né? A grande dificuldade que todos os clubes estão tendo hoje, os clubes, não os grandes, mas os menores, é goleiro. Não tem goleiro. Difícil. O pai quer que o filho jogue no gol. E o pai tem que ter um pouquinho mais de tolerância, né? Com o próprio filho, né? Com o treinador, né? E enxergar que o filho, quando chega no clube, ele não sabe ainda que posição que ele vai jogar. Às vezes você tem um garoto muito habilidoso, o pai acha que ele tem que pegar a bola e sair jogando sozinho. E você está trabalhando ele para conviver coletivamente. Isso está ajudando na formação dele, na educação dele. Coisa que às vezes os pais acabam por egoísmo, né? Não entendendo isso. Ah, meu filho é bom, ele carrega o time nas costas. Não. Ele não carrega o time nas costas. Ele faz parte de uma engrenagem, de um motor ali para poder funcionar. Então, o conselho que eu dou para os pais, tem que ter paciência. Não espere que seu filho seja um adulto em miniatura. Né? Eu falo para os pais, mas os caras acabam esquecendo, os pais acabam esquecendo. A mãe acaba esquecendo. No envolvimento ali do jogo. Do jogo, no calor do jogo, acaba se transformando, né? E acaba até atrapalhando o processo, né? O trabalho da equipe, do treinador. Né? Porque eu falo para os pais, quando eu saio de casa, eu venho para fazer o meu melhor para o filho de vocês. Eu deixo a minha família, né? Para poder dar o melhor. Para poder dar o melhor para vocês. Às vezes eu deixo de fazer, que nem o ano passado, a minha sobrinha veio da Espanha para casar aqui no Brasil, é minha afilhada, né? Que ela tá morando para lá. E ela veio casar no Brasil. E eu tinha um jogo no dia do casamento dela. E aí, Zé? E um jogo ainda em Taboão da Serra. Eu me abdiquei de ir no casamento dela. Falei com meu irmão, mandei mensagem para ela, tudo, que eu não poderia ir devido ao meu compromisso. Caramba. Com as 4 categorias. Não foi no torneio União de Clube. Em setembro. Isso me cortou o coração, né? Eu fiquei super chateado de não poder. A família toda foi. Todo mundo foi. Eu não fui. Sabe? Então, às vezes, eu falo para os pais, eu deixo de fazer algumas coisas para minha família, para fazer para os filhos de vocês. Às vezes o pessoal critica muito a gente. Ah, você mexeu errado. Não, não mexi errado. Eu dei oportunidade para o outro menino jogar também. Porque se vocês entender como é que funciona a criança, ela quer estar jogando ali. Se você convocou ela ali, né? Inscreveu ela vai jogar. Às vezes o pai não entende. Ah, mas ele jogou 3 minutos, 2 minutos. Dependendo do jogo, né? Se ele estiver bem, ele vai jogar mais. Dependendo de como ele está evoluindo, ele vai jogar mais. Eu falo para os pais, quem escala o time não é o treinador. É o desempenho da criança. É o desempenho da criança. É o desempenho da criança. Então,
o conselho que eu deixo para os pais é: deixa a criança ser criança. Porque a gente não sabe se um dia lá na frente ela vai ser jogadora ou não. Porque o futuro dessas crianças, ninguém sabe o que vai ser. E para poder ser um jogador, tem que passar por muita dificuldade, que não é fácil. Eu falo isso para vocês pelos relatos que eu tenho de pais, que os filhos são jogadores hoje. Se abdicaram de final de semana, se abdicaram de estar junto com a família, de estar morando num alojamento, para poder ser um jogador. Muitas vezes ele é humilhado dentro de um clube, por um adulto ou por um colega que está ali querendo espaço, que é uma competição também que ele vai ter que se superar, né? É como no emprego é a mesma coisa. Você passa por diversas dificuldades para você se manter no emprego. E no futebol não é nada diferente. E o funil é muito pequeno. Hoje, na iniciação, a gente vê 4 equipes, né? Que é 4 categorias. 4 categorias. Quem garante que dessas 4 categorias, algum jogador que está se despontando, que hoje é o quebrador de linha, né? Aquele jogador habilidoso, quem garante que ele vai lá na frente? A gente já cansou de ver vários jogadores aí na iniciação, com repercussão mundial aí, parar de jogar. Então o pai tem que ter paciência, acreditar no trabalho, né? Às vezes o pai tira o garoto de um clube menor, que nem no caso do Lausanne, leva para um outro clube grande. A criança fica encostada, ela acaba não jogando. Então ele tem que vivenciar jogar. É que nem eu falo para os pais. Eu, quando entrei na faculdade, eu tive um professor de vôlei. Ele era de seleção brasileira. Ele falou assim para mim: quem sabe jogar vôlei aqui? Quem entende de vôlei? Todo mundo levantou a mão. Ele falou: quando terminar o ano, vocês vão entender o que é jogar um vôlei. O que vocês vêem na televisão é totalmente diferente do que vocês vão aprender. E realmente, é que nem eu falo para os pais. Os filhos de vocês vieram para cá para aprender a jogar. Então eles vão aprender a jogar o futsal. É que acho que o ambiente, né, Zé, que traz toda essa competitividade e os pais ficam malucão. É. Como a gente já foi também. Mas é isso esse time que a gente perde. Exatamente. Eu tive um garoto que jogou comigo, hoje, se eu não me engano, ele está no Grêmio. Ele está com, acho que 16 anos, 17 mais ou menos. O pai dele uma vez veio falar comigo: pô, mas você coloca meu filho para sair jogando de trás, meu. Ele perde a bola, toma gol e você não reclama. Eu falei: estou ensinando ele a ganhar na vida. Eu estou formando ele para a vida também. Se ele tomou o gol, ele perdeu a bola, ele vai se sobressair na próxima. E chegamos numa final, nós somos campeão. O filho dele fez um dos gols. Eu falei: pô, Zé, obrigado por você ter confiado no meu filho. Eu falei: porque o pai também era formado em educação física. Eu falei: é um processo isso daí. Né? Uma outra história também, um outro episódio que aconteceu comigo, foi na categoria sub-8, né? A federação marcou um jogo no meio da semana. E era no dia do meu treino. Fomos jogar direto, perdemos o jogo, 2-1. O meu capitão na época, até vou falar o nome dele aqui, o Andrei, chegou no vestiário para mim e falou assim: professor, nós vamos fazer história no próximo jogo. E eu fui para casa, né, pensando, falei: putz, eu tinha o jogo da volta, né? E a minha campanha era melhor que a do outro time, né? Eu falei: putz, ele me falou um negócio no vestiário, criança de 8 anos. Eu falei: o que eu vou fazer no próximo jogo? Aí eu dei o treino na semana, que foi um treino só. No final de semana foi o segundo jogo. Aí o que eu fiz? Mantive meu goleiro da primeira formação e inverti os 4 de linha. O time adversário entrou com a formação que tinha ganhado. Pirou. No primeiro período, fomos para cima, ganhamos o jogo. O menininho ouviu o menino deles falar: professor, mas não foi esse time que nós jogamos. Você vê? O menino chegou no vestiário e falou assim para mim: nós fomos para prorrogação, ganhamos o jogo, prorrogação nós somos campeões. Ele falou assim: eu não falei pro senhor, professor, que a gente ia ser campeão? Que a gente ia dar a volta? Personalidade. Olha o exemplo de uma criança de 8 anos. Sim. E aquilo me marcou até hoje. Toda vez que eu lembro dele, hoje eu estava vendo as imagens aqui dele, né? Eu achei muito legal ele ter falado isso para mim. Essa lembrança. Uma criança de 8 anos me ensinando.
que a gente fala aqui, a gente aprende mais com nossos filhos do que ensinar eles na iniciação. Ô, Cezão, enquanto você faz algumas perguntas finais, vamos já mostrando também fotos da história do Zé, né? Sim, eu tenho umas perguntas para fazer para você. Já vai ainda, fazendo, Zé. Ô, Cezão, desculpa. Aí, do Isso aí é gente boa demais. Dracena, o filho dele jogou também com os... Jogou comigo lá, o Luigi. É Luigi. Bom menino. Olha o Zé aí na beira. Ó, tem um garoto aqui, ó. Do meu lado tem o Davi, o Rian. O Rian é o que tá com a cabecinha abaixada aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui tá no Atlético Paranaense. Que legal, vamos lá. O Luigi. Campeão da prata. Ele foi campeão, eu fui fazer a entrega de medalhas, ele veio correndo me abraçar. Isso para mim não tem preço. Não tem preço. Porque eu pude contribuir com ele. Isso é a melhor recompensa que eu tenho, é essa daí. O carinho que as crianças têm comigo. Aqui foi numa festa para quem não conhece, o presidente Ramon. Cadê Ramon? Do meu lado aqui na... Direito ou esquerdo? Aqui, ó. Esse aqui primeiro. Esse. O professor Moraci Santana. Moraci Santana, é verdade. Do lado do Moraci, o Daniel Muti, que é o diretor técnico da federação. Para quem já acompanhou as narrações da federação, de óculos ali, o William. E o Everton, ele trabalha na federação, ele faz a parte de comunicação da federação também. Sim. Isso aí foi na ABB, na posse do presidente, né? Que o presidente Ramon, ele é o presidente também da ABB. Ah, que legal. Ele é um cara... E me foi convidado para poder participar lá. Aqui é o nosso Sub-9 desse ano. Olha lá o canhota, olha o nosso canhota. Leozinho. Bastos. Canhota. Ferreirinha aqui na ponta. Ferreirinha, fumaça. O número 6 ali, o Luciano, ele faz aniversário 26 de dezembro. Olha o tamanho do moleque. Aí o pai fica doido. Tirei da escolinha do Lausanne também. Olha o tamanho dele. Eu tenho o Miguelzinho, que é o primeiro goleiro ali. Tem o Tadeu, que é o meu auxiliar treinador de goleiro. Tadeu conheci no Flamengo. O filho dele jogava no Flamengo. Isso, o Lucas. Jogou comigo lá no ano passado. Então, o Tadeu, ele é o treinador de goleiro nosso lá do Lausanne. Me ajuda. Ele fez a licença na federação e eu deixo ele dar treino. Porque não é porque eu sou o treinador que eu vou ser soberano. Não, vai lá, Tadeu. Aí quando eu vejo que eu preciso dar uma ajudazinha nele, eu falo, Tadeu, vamos fazer assim, assim. Dá uma ajuda. Procura ajudar, né? Legal. Tá? Próximo, tem mais. Luigi. De novo. O Renan aqui para o Cezinha. Renan. Também, ele pediu ele renovou a licença esse ano lá com a gente na federação e pediu para... Ô Zé, posso te acompanhar? Eu falei, Renan, você pode me acompanhar, como você vai dar treino também. Casal top, Renan e Carol. Gente finíssima. Renan já foi treinador lá com a gente do Spartak. Já segurou lá com a gente. Bom, muito bom ele. Ó, esse garoto aqui, o Luca, o número 4 aqui, ele jogou comigo no Sub-7. Mas eu ganhamos do Palmeiras lá dentro, lá. Fazia acho que 5 anos que não perdi o Palmeiras. Meu Sub-7 foi lá e ganhou. Foi. Quando eu montei essa categoria, é que meus goleiros já não estão mais aí, né? Eu tinha 2 goleiros. Um que era o filho do Igor Sorriso, que era o que puxa o Samu Enredo da Mocidade. E o outro goleiro... Puta, esqueci o nome dele. Ele voltou pro Palmeiras, ficou no Palmeiras lá. E o Matheus Tecolo foi pro Palmeiras no Sub-8. Voltou, né? Aí voltou esse ano. Não se adaptou lá. O pai, me arrependi. É um caso que eu falo pra você. Família espetacular. Legal. Próximo. O Gabriel, que era o goleiro. Pode ir passando. Vai passando mais. Ó, o tratamento que eu dou com aqui, ela no SASSI. A Rosa era uma diretora nossa, espetacular. Infelizmente a gente perdeu ela, né, em 2007. E eu prometi pra ela que nós seríamos campeões. Eu tenho um garoto, ó, o goleiro aqui, o segundo, que eu falei pra vocês, que hoje ele é goleiro, tem uma empresa, né? Tava jogando no Botafogo de Ribeirão Preto. O Vitor Souza. Vocês lembram de um episódio que apareceu uma vez na televisão que o Gandula tirou a bola? O Gandula, o massagista? Sim. Foi com ele. Foi com ele. Ó, aqui embaixo, que o olhinho fechado aqui, ó. Tem o menino da bola, o Gabriel Xavier. Quem mais tem ali? É o Gabriel Xavier, que jogou no São Paulo, fez a base no São Paulo, depois foi pro Cruzeiro, Vitória e o Sport. Boa. E jogou no Nagoya Grampus. O Marquinhos é de qual geração?
Ele é 9'4". Aqui é onde que eu treinei campo, né? O Atlas, Legal. que era no Parque Novo Mundo. O segundo garoto em cima, o primeiro que está em pé, foi jogar na Espanha, né? Aí se formou lá na Espanha, não seguiu a carreira. E o segundo que jogou no Santos, o Vitão, que jogou junto com o Jean Xera. Certo. Aqui, o pequenininho aqui abaixado, carinha de invocado aqui, ó. Tem um alemãozinho. Aham. O Pedrinho, que jogou no São Paulo. São Paulo, América, jogou no Atlético Paranaense, no... Pequenininho, jogava comigo lá. O goleiro do meu lado lá, ele era da linha, quis ir pro gol, foi tênis de ouro comigo na federação, jogou até na Europa. Legal. Mateuzinho, volta. Aqui, deixa eu ver se tem algum... o segundo de cima ali do meu lado tem o Rodolfo, também jogou em alguns times aí, né? Legal. Cara, deve ser muito legal você ver essa molecada depois desse tempo, né, Zé? O goleiro ali, o Gabriel, ele estava trabalhando comigo no Lausanne lá, ele se formou em educação física, né? Que ele teve um problema na mão, e jogou no Paulista de Jundiaí Campo. Que legal. Acabou ou tem mais? Aí ele... Tem mais. Aqui eu tenho o Thales. Tem o número 5 do lado dele. O Thales também Thales jogou ali. comigo. Foi o último ano que eu fiquei no Sassi. O Thales é do São Paulo? É, Era o de São Thales, Paulo. Filho do Rodney. O Magrinho? É, que subiu, jogou de volante. Mas ele foi agora vendido? É, isso. É, Foi pro Curitiba agora? Não. Fora, ele foi para um... Ele tá na deve ter um Turquia Thales. ou Ucrânia, alguma coisa assim. Aqui tem um Thales agora também, que era do Sub-20, não? Não, esse esse aí não. chegou a jogar agora, pouco recente. E tem a última foto. O Thales aqui, aqui ó, Aí, tá né? vendo? Deixa eu ver se tem mais alguém ali que virou profissional. O 12, o Lucas, o goleiro ali, ó. Ele foi campeão mundial pelo Palmeiras lá na Espanha. Olha que legal. Isso aí. Vai lá, meu 10. Termina esse... Zé, ficou na minha cabeça aqui esse grupo de estudo da federação. Por que não tem pai nesse grupo, Zé? Porque é assim, quem está dentro da quadra são os treinadores. Você entendeu? Então, quando tem algum pai que dá alguma sugestão, ele passa para os treinadores ou para a gente da diretoria, né? Que no caso, a maioria conversa comigo, né? E a gente leva isso para frente. Porque às vezes o pai, ele tem boas ideias, né? Mas no dia a dia, quem está dentro da quadra é o treinador. Tem que direcionar com o treinador, né? Com o treinador. Ele sabe das dificuldades que ele tem na equipe dele, né? Então, hoje a federação ela tem um curso para treinador, né? Tem muitos pais que estão fazendo curso. Mas é legal a gente divulgar Você isso, entendeu? Zé. Isso eu acho que é uma coisa que não tem essa comunicação. As pessoas, os pais não sabem disso. Porque a federação, quando ela promove o campeonato, né? Os treinadores, né, têm as dificuldades. Então a gente sabe que tem. Eu tenho as minhas dificuldades no clube, né? Todo clube tem as suas dificuldades, né? Clube grande também tem, que a cobrança é muito maior em cima do treinador. A diretoria cobra resultado. Né? Ainda mais quando joga os clubes rivais. Você não pode perder para aquele time que não sei o quê. Então tem uma série de problemas. Então, quando o pai vai fazer um curso na federação, ele abre um pouco mais a visão dele sobre como que se treina, a forma de treinamento. Porque eu falo para vocês, está na 39ª turma de licença, das licenças, né, da federação. Eu participo de todas. Desde a primeira que eu fiz, em todas eu vou. Que legal. E cada turma eu aprendo mais. Qualquer pessoa pode fazer esse curso? Maior de 18 anos. Maior de 18 anos não precisa ser formado. saber. Hoje um treinador de futsal, se ele fizer o curso, ele já está habilitado ou ele precisa ser graduado em educação física? Não precisa ser graduado. Não precisa. Não precisa. A gente tem professores, né, que têm a licença, né, que não são graduados em educação física. É E legal tem saber muito disso. bom, viu? Porque foi ex-atleta. Sim. Tem pai de acompanhar. Eu tive um caso de um pai que veio conversar comigo, né? Ele falou, meu filho era jogador, né? E eu de tanto pressionar meu filho na beira da quadra, Que legal, hein? meu filho desistiu.
E hoje eu estou aqui fazendo um curso. Eu me arrependo muito de ter pressionado meu filho. Eu acho que os prodígios foi criado com o intuito de ajudar, dar voz, né, a grandes profissionais e ajudar os pais. Trazer informação. Trazer informação, porque é muito difícil e a gente esquece que eu falo que eles são bebês ainda. Porque até 10 anos, 11 anos de idade, são crianças. É bebezão ainda. É um bebezão, né? E o quanto eles já se cobram e o quanto nós, pais, a gente prejudica muitas vezes se a gente não tem essa orientação. E quando a gente começa lá no 7, a gente começa com euforia gigantesca. Nossa. E aí no decorrer do 8, 9, do 10, do 10 já tá todo mundo cansado, né? O gás vai baixando. Vai baixando e você já vai entendendo melhor o circuito. E o que a gente puder não atrapalhar, né, é importante. Por isso que eu acho que os prodígios, nosso intuito principal é esse, é trazer essa ajuda, né? Se a gente impactar um pai, né, uma família e ajudar, já alcançamos o objetivo. E quando a gente traz um profissional do seu gabarito, que hoje é um representante da federação e é um excelente treinador de iniciação, que, né, olha a sua história, olha quantas meninas você falou ali que viraram profissionais, que tiveram, né, ou não, tiveram outras trajetórias, mas que viraram homens, né, de fato. Então isso é muito legal, né. Tem mais coisa aí, Modesto? O que eu acho legal é, principalmente, Zé, que eu vejo é que nós pais, a gente tem que ter confiança aonde a gente coloca o nosso filho, aonde ele está, no profissional que está lá. Eu acho que isso a gente tem que trabalhar com isso dentro da gente, porque o questionamento vai ter, mas a gente tem que se equilibrar e tem que estar preparado psicologicamente para isso e ter a confiança em qualquer lugar que você coloca, qualquer time, no profissional que está lá, no que vai fazer com ele. Se não tem, tira e vai para outro lugar. Eu acho que é isso que está faltando os pais hoje, acho que é isso que está faltando. Mas sabe o que eu falo para os pais? Às vezes o pai fala, o tal clube chamou meu filho para ir jogar lá. Primeira coisa que eu falo para o pai, pergunta para o seu filho se ele quer ir. Exatamente. É a vontade, saber a vontade dele. Se ele quiser ir, não tem problema. Aqui no Lausanne a gente não segura ninguém. Quer a carta de liberação? A gente dá a carta, vai com Deus. Não deu certo? Se o pai não deu problema no clube, as portas estão abertas. Entendeu? Então, primeira coisa que eu falo para os pais, eu tive um garoto que hoje ele está no Santos, o João Paulo. Não sei se você já ouviu falar dele. Não, ele joga na linha. O pai maravilhoso. Estava no Corinthians, na época ele era sub-8, né? Sub-8. O Corinthians não aproveitou, mandou ele para mim lá. Ele morava do lado do Corinthians. Aí jogou comigo lá no 8, 9. Fizemos um jogo contra o Santos me levou 3 da categoria dele, né? Aí o pessoal do Santos me ligou, né? Falou, a gente gostaria que ele jogasse aqui, né? Com a gente aqui no campo. De início era campo. Depois o Índio, que é o treinador do futsal, gente boa demais. Ele, o Edu, o pessoal. Trazer o pessoal do Santos aqui. Nossa, espetacular. Indião, Barata. Barata, os caras, eu vou falar para vocês. Os caras são éticos demais, meu. Muito gente boa. Me ligaram, falaram, a gente quer os meninos aqui no campo e no salão. Você tem alguma objeção? Se você falar não, a gente só deixa no campo. Eu falei, não, pelo contrário. Se é para a evolução dos meninos, para mim é satisfatório. Eu vou ficar muito feliz em poder ajudar eles, né? E o pai do João Paulo, João também é gente boa demais, o cara. Ele falou assim, Zé, eu não queria sair do Lausanne. Pô, você me acolheu tão bem aqui, eu e minha família. Eu falei, pergunta pro seu filho. Que quando eu fiz uma reunião com eles, eu expliquei para ele, né? Eu falei, o pessoal do Santos me ligou, eu chamei, eram 3 pais. Eles querem os 3 lá. O Felipe Thomas, o Pietro e o seu filho. Quer que joga salão para eles. Só que não garantido que eles vão jogar salão. Mas eles querem que fique lá. Pergunta pro seu filho, depois você me dá a resposta. Antes de começar o campeonato. Aí chegou para mim e falou, Zé, ele quer ir lá. Falei, vai lá, faz a vontade dele. Ele foi jogar o ano passado com o Felipe Sá no Japão. Ele foi o melhor jogador. Tá vendo? Melhor jogador da categoria. E o outro jogador que é bem comentado, o garoto que é bem comentado, foi também destaque, mas o melhor jogador foi o filho dele. Ele me ligou do Japão me agradecendo.
Tá vendo como que é? Legal. Não, pergunta pro filho primeiro. Você quer jogar ou você quer ficar? Tem que ver onde que a criança vai ser feliz. Porque não adianta você tirar o garoto e colocar que ele não vai jogar. É isso aí. Entendeu? Zé, da nossa parte, muito, muito obrigado de verdade. Eu acho que hoje foi uma aula. A gente sabe o quanto é difícil ter o Zé, né, nos lugares. Você, de fato, a gente ficou ali, né? O Cezão cuidou dessa parte da negociação aí, mas deu certo, graças Legal. a Deus. Eu acho que hoje é um episódio que vai contribuir muito com muita gente, muitos profissionais e muitos pais, muitas famílias, né? Quero deixar esse último momento para você, deixar o recado, enfim, falar o que você quiser. Mas da nossa parte aqui, agradecer de coração. Nos vemos aí, já fica o convite para um episódio 2, 3, né? Deus quiser, o Prodígio aí vai continuar por muito tempo. E com certeza hoje foi um dia muito legal para nós, um dia de ansiedade por ter um profissional, né, do seu tamanho aqui na nossa frente. Acho que é uma evidência que, graças a Deus, o Prodígio está indo bem. E obrigado pela sua confiança. E deixa esse final aí para você, da minha parte é isso. Nos dando credibilidade, né? Zé Carlos está aqui, a gente tem credibilidade. Sem dúvida. Obrigado, Zé. Obrigado mesmo por você estar aqui. Foi uma surpresa agradável, demais. Pô, demais mesmo. Também depois a gente quer pegar esses números aí para a gente divulgar esses números, a grandeza da iniciação, que acho que é legal, e a gente tentar. Fica o convite para o presidente também vir aqui, para a iniciação conhecer mais o trabalho, divulgar mais o trabalho da federação, que é uma coisa muito importante. Os pais terem mais informação sobre. E, mais uma vez, obrigado. Obrigado por estar aqui, pela credibilidade que está dando pra gente. O carimbo do Zé é importante. O carimbo do Zé é importante, viu? O carimbo do Zé é importantíssimo. O Zé é considerado o técnico que mais acolhe os nossos filhos. É isso aí. E muito obrigado, Zé. Obrigado, família Lausani. Billy, Rogerinho, semana que vem, libera pra gente o aquário. Obrigado, Zé. Eu só quero agradecer a oportunidade pelo excelente programa de vocês aqui, né? Por me dar essa oportunidade para deixar algumas coisas claras, né, para as pessoas, né? Eu sei que a gente, como treinador, não pode agradar todo mundo, né, os pais, né? Mas eu falo para vocês de coração, todo o meu trabalho que é feito com coração e carinho, né? Porque um dia eu fui criança e eu queria ser jogador. Eu não tive essa mesma oportunidade que essas crianças estão tendo hoje, que é muito mais fácil, né? E agradecer, né, por essa oportunidade. Espero que os pais entendam a mensagem, porque eu sei que campeonato todo mundo quer ganhar, mas eu falo para vocês, pais, né, o melhor troféu e melhor medalha que vocês vão ganhar são os filhos de vocês. E eu falo sempre, né, o melhor troféu que eu ganho são as amizades, o carinho e o respeito que todos têm por mim, né? Isso para mim não tem preço, sabe? Eu fico muito feliz em poder estar trabalhando hoje no Clube Lausanne Paulista. Agradeço ao Billy, ao Rogerinho, ao meu coordenador Magu, que na época me convidou para poder fazer parte, ao professor Benê, que tem um projeto social muito bacana no clube, com jovens de 14, de 12 a 18 anos, que é um trabalho social, que ele resgata muitos garotos, né, tira da rua, ele faz um trabalho espetacular. Então, agradecer essas pessoas do Lausanne, a Federação Paulista, ao nosso presidente Ramon, né, que está fazendo um trabalho excelente, desde quando faz 8 anos que eu estou na federação, e eu faço o meu trabalho lá com muito prazer, com muito orgulho. Ao Daniel Muti, que me acolheu, né, como também um diretor lá, auxilio no que eu posso, ajudo, e a todos os clubes aonde eu vou, eu entro pela porta da frente, saio pela porta da frente, e o respeito e o carinho que eu tenho por todos os treinadores, né, que são inúmeros aí, né, ao professor Marcelo Massa, que é da Escola Paulista de Futsal, uma referência mundial para quem não conhece. E já fica o convite, estamos trabalhando, na negociação para ele vir também. Porque nos ajude lá, Zé, se possível, para que ele venha. Ele é uma referência no esporte. Sem dúvida. Sabe, é um cara assim espetacular.
E deixar o meu agradecimento para todas as categorias, todos os profissionais, treinadores que passaram pelo curso que eu ajudei a formá-los e que me ajudaram também. Porque eu só estou aprendendo a cada dia que passa com os outros profissionais também. Essa troca de experiência. Troca de experiência, porque eu falo assim, não adianta a gente guardar o conhecimento para nós, temos que dividir com os outros. Então, quando comecei a minha trajetória, eu sentava no ginásio da federação lá, ficava observando os treinadores, comportamento, forma de jogar, né? Modo de agir com as crianças, e eu fui criando a minha metodologia de trabalhar. Eu fiz o curso na época para treinador, depois veio a federação impôs, né, que a gente tinha que ser provisionado ou graduado em educação física. Fiz o curso de provisionado lá na FMU, fiz mais, acho que uns 3 ou 4 meses, depois não me contentei com isso, me especializei, fui formado, fui me fazer minha educação física, para me aprimorar de como que eu tinha que trabalhar com as crianças, desenvolvimento motor, e o que eu poderia contribuir na vida deles. Então não fiquei parado, né? Então assim... Tá sempre se reciclando, né? Sempre me reciclando. E cada curso que a federação faz, eu estou presente, vejo com os outros profissionais, acompanho, né, procuro ajudar e ajudar as crianças, que é o mais importante. Porque eu acho que o meu troféu maior são as amizades que eu fiz no futsal e as crianças. É o que eu deixo para os pais aí, um recado. Aproveitem os filhos de vocês, que eles têm saúde e que se divirtam jogando futsal. Muito obrigado pela oportunidade aí. Zé, eu não posso deixar de mandar um recado pro meu amigo Homero, lá do Lausanne. Homero, aquele espetinho de frango top, a pimentinha experimentei ontem. Eu só fazer um comentário rapidinho aqui, ó. Homero, para quem não sabe, ele foi treinador do Paulinho, que hoje é o CEO do Novo Horizontino. Novo Horizontino, ex-Corinthians. Mirassol, desculpa, Mirassol. Que legal. O Paulinho, para quem não sabe, jogou pelo Lausanne também. E o Homero ajudou muito o Paulinho. Simpatia, Homero. A mãe do Paulinho, a dona Érica, tem um carinho enorme pelo Homero. E eu também não posso, porque o Homero é amigo meu de infância. Ele e o Jair na lanchonete lá são espetaculares. E agradecer a família Lausanne, né? A família Lausanne, a federação e a todos os clubes aí que sempre me respeitaram e me deram o máximo de carinho. Muito obrigado. Capitão, sensacional. Tá, senhoras e senhores, José Carlos Barbosa! Zé, que você é louco, Zé.